Vamos ficar de pé? Amém. Glória a Deus. Estende a sua mão para cá em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos, Pai. E colocamos, ó Elcio, Senhor, teu filho diante de ti, Pai. Que o teu Espírito Santo use ele, Pai, nessa noite. Que ele seja um canal do céu na terra, neste lugar, Pai. Que ele seja um instrumento do Senhor para ser usado neste lugar, Pai, para as nossas vidas, Senhor. Estamos aqui para receber de ti, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar. Que o Senhor tenha liberdade do nosso meio, Espírito Santo. Faça do teu jeito, da tua maneira, todas as coisas, Pai. Nós entregamos esse culto ao Senhor. Repreendemos todo o mal, Pai, em volta desta casa, deste lugar. Guarda, Senhor, os teus. Guarda aqueles que estão nos assistindo pela internet, Senhor. Que seja uma noite preciosa e gloriosa diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Continue ainda de pé, abre as Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. O livro de Isaías fica depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Você vai achar Isaías. Antes do profeta Jeremias. Capítulo 40. Vamos ler alguns versículos. Quem for achando vai dizendo amém, glória a Deus. Isaías capítulo 40, vamos ler a partir do versículo 25. Quem achou? Todos acharam? Diz assim, Isaías 40, versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama todas pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem faltar. Versículo de número 27. Porque, pois, diz, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não se importa com a minha causa. Verso 27. Não sabes, verso 28, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Amém. Podeis sentar. O pastor já orou por nós. O livro de Isaías, foi o profeta Isaías quem escreveu, no ano 740 a.C. O nome Isaías no hebraico quer dizer Jeová é a minha salvação. O livro de Isaías, ele não foi escrito e não está escrito em ordem cronológica. O livro de Isaías foi uma visão que ele teve. Capítulo 1, versículo 1 diz, a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém, nos tempos do rei Uzias, Jotão, Ezequias. Foi uma visão que ele teve, uma revelação do Senhor dada por Deus, e ele escreve esse livro. Isaías foi casado com a profetisa, tem no livro, no capítulo 8, versículo 3, diz que ele foi casado com a profetisa, teve 2 filhos. E Isaías, ele é levantado por Deus no reino do sul, para chamar o povo do Senhor ao arrependimento. O povo viraram as costas para Deus. O povo estava deixando de cumprir os mandamentos do Senhor. E o texto que nós lemos vai relatar sobre isso. O livro de Isaías pode ser dividido em 2 partes. Tem 66 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 39 são os juízos de Deus. Capítulo 40 ao 66 são o consolo de Deus. E o texto que nós lemos, Deus, ele
pergunta ao povo: a quem vocês podem me comparar para que eu seja igual? Deus está usando o profeta Isaías para chamar o povo à exortação. Eu quero falar nessa noite sobre o Deus soberano. O povo havia esquecido de que Deus era um Deus soberano. O versículo 27 diz: porque diz, ó Israel, porque você diz, ó Jacó, que o Senhor não se interessa pela minha situação, que o Senhor não se importa com minha causa. O povo estava perdendo a visão do Deus soberano. Capítulo 1, versículo 3, Deus dizendo ao povo através do profeta. Capítulo 1, verso 3. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu possuidor, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O povo de Israel não estava entendendo, não tinha conhecimento de que Deus era um Deus soberano. É por isso que o próprio Deus diz, no versículo 28 que nós lemos: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Criador, o eterno, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga e não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus está dizendo para a nação de Israel, para o povo de Israel, dizendo: olha, eu, o Deus a quem vocês adoram, eu sou o Criador dos céus e da terra, eu não me canso, eu não me fatigo, ninguém pode esquadrinhar o meu entendimento, a minha sabedoria. Meu irmão, minha irmã, o povo de Israel estava esquecendo desta verdade do Deus da Bíblia, o Deus soberano, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que prescruta todas as coisas, o Deus que criou os céus, a terra. Quando eu digo que Deus é soberano, eu quero dizer que Ele é eterno. Deus, a primeira verdade, como Ele sendo soberano, Ele é eterno. Salmo de número 102, versículo 25, o salmista ele diz: desde a antiguidade o Senhor fundaste a terra, os céus são obras das suas mãos. Versículo 26 ele diz: os céus e a terra como veste vão envelhecer, como roupa serão mudado e mudará. Mas no versículo 27 ele diz: mas tu és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Deus é eterno. É um questionamento de Deus ao povo de Israel no versículo 27. Por que, ó Israel? Por que, ó Jacó diz: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não se importa com minha causa? Quando os cristãos em nossa época estão pensando dessa forma, estão pensando dessa maneira, ei, você também possa ser que esteja aqui pensando dessa maneira, que Deus, o Criador dos confins da terra, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que não se cansa, que não se fatiga, talvez você está dizendo: Ele não se importa comigo, com a minha causa, com a minha situação. Eu venho te dizer nessa noite que você está enganado, que você está enganada, pois Ele conhece sim o nosso sentar e o nosso levantar. O Salmo 139, o salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe o meu sentar e o meu levantar, de longe penetra os meus pensamentos, a palavra ainda não chegou na minha boca, e o Senhor sabe de tudo o que eu vou falar. Tu me cerca por diante, por detrás, sobre a minha cabeça põe a tua mão. Aí ele diz: Senhor, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobre modo elevado que eu não posso atingir. O salmista sabia com certeza, com convicção, que o Deus dele era um Deus soberano, mas a nação de Israel estava se esquecendo desta verdade, e talvez você nessa noite está se esquecendo desta verdade, mas eu quero te lembrar que Ele, o nosso Deus, o Deus dessa igreja, o Deus da Bíblia, Ele é um Deus soberano.
Israel? Por que, ó Jacó? Diz, o Senhor não se interessa pela minha causa. O meu Deus não se importa com a minha situação. Quando eu digo que Deus é soberano, Ele é eterno. E nós somos criaturas. Somos apenas peregrinos nessa terra, forasteiros nessa terra. O Salmo 90, versículo 2, Salmo de Moisés, ele diz: Senhor, antes que nascesse os montes, antes que formaste a terra, antes que formaste o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Que conceito, que certeza o salmista tinha de Deus, que Ele é eterno, que antes que houvesse mundo, antes que houvesse terra, antes que houvesse dia, de eternidade a eternidade, Ele já era Deus. Meu irmão, essa verdade, a mim, ao meu coração, traz paz, traz conforto, traz alívio em saber que eu e você, nós servimos a um Deus soberano, a um Deus eterno. Eu quero te dizer, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, lembra ela, dizendo que o seu Deus é soberano, Ele é eterno. Isso é tremendo. Quando eu digo que Deus é soberano, eu quero dizer que Ele é o Deus supremo, Ele é o Senhor dos céus, do universo e da história. Todas as coisas e todos os acontecimentos estão na mão dEle. Salmo 95, verso 3 diz: Senhor, Tu és o Deus supremo. Tu és o Deus supremo. No verso 4 do Salmo 95, ele diz: das alturas da montanha lhe pertence, as profundezas da terra estão em Suas mãos. O mar são obras de Tuas mãos, e os continentes Tu os criaste. Olha que coisa extraordinária do Deus soberano, do Deus tremendo, do Deus eterno. Então, quando eu digo que Deus é soberano, eu digo que Ele é eterno, eu digo que Ele é o Deus supremo, mas também quando eu digo que Deus é soberano, Ele é o Rei. Só Ele é o Rei de toda a terra. Salmo 47, verso 7 diz: Tu és o Rei de toda a terra. Versículo 8 diz: o Senhor reina entre as nações, e o Senhor está sentado no santo trono. Que Deus pequeno tem sido o Deus da nossa geração. Que Deus pequeno tem sido o Deus de alguns cristãos da nossa época. Tem sido um Deus que flui do pensamento humano, do entendimento humano. Mas o Deus da Bíblia, o Deus dessa igreja, o meu Deus, o seu Deus é soberano. Ele é eterno, Ele é o Deus supremo, Ele é o Rei de toda a terra. Quando eu digo que Deus é soberano, eu estou dizendo que Ele é eterno, Ele é o Deus supremo, Ele é o Rei de toda a terra, mas também estou dizendo que Ele é o juiz. Salmo de número 75, verso 7, ele diz: Tu és o juiz. A um exalta e a outro abate. Meu irmão, minha irmã, esse Deus soberano, o Deus da Bíblia, o seu Deus é eterno, é o supremo Deus, é o Rei, é o juiz. Isso deve trazer conforto às nossas vidas. Perguntaram para uma pessoa dizendo: por que os profetas, porque os profetas não, aqueles poetas, os poetas são pessoas que, consideradas pessoas sábias, os poetas falam coisas bonitas sobre o amor,
sobre a vida. A outra pessoa responderam para essa pessoa que perguntaram por que os poetas parecem ser pessoas sábias. Ele dizendo, olha, os poetas ele canta sobre aquilo que não pode dizer. Ou seja, quando se aproxima de um poeta, se descobre que ele não é sábio, que ele não sabe enfrentar a vida, não sabe viver a vida de forma correta, encarar as dificuldades, os problemas. No seu casamento é um fracasso, na adversidade é um fracasso. E muitos cristãos estão assim, estão cantando a soberania de Deus, estão cantando que Deus é soberano, mas no dia mau, na hora da adversidade, na hora da luta, não pode falar que o seu Deus é soberano. Eu conheço pessoas cristãs assim, que canta a soberania de Deus. Deus é soberano, mas quando passa pela luta, quando vem o luto, quando vem o dia mau, se esquece que o Deus dele é soberano, que o Deus dela é soberano. Meu irmão, nós não só podemos cantar a soberania de Deus, mas nós devemos falar sobre a soberania de Deus, falar que Deus é soberano no dia mau, no luto, na adversidade, na perda. Temos que cantar a soberania de Deus, dizer que Deus é soberano em canções, em música, em louvores, mas também nós temos que dizer, dia por dia, que Deus é soberano, que Deus tem o controle de todas as coisas, que nada foge do controle dele, que todas as coisas, por menores que são, estão sob o seu domínio, sob o seu controle. Quando eu falo que Deus é soberano, eu estou dizendo que Deus, em sua soberania, Ele usa as situações, as adversidades, os problemas, a luta, a perda, o luto para atingir os propósitos dEle. Nós temos que crer nessa verdade, meu irmão, mais do que nunca. A igreja do século 21, a maioria dos cristãos, está se esquecendo desta verdade, de que Deus é soberano. Nós temos que acreditar nessa verdade. E Ele sendo soberano, Ele faz o quê? Deus como soberano, Ele faz o quê? Jó capítulo 9, versículo 10, Jó diz, Ele faz coisas grandiosas que não se pode esquadrinhar, e maravilhas tais que não se pode contar. Esse é o Deus soberano, que Ele faz coisas grandiosas que não se pode esquadrinhar, maravilhas tais que não se pode contar. Ei, meu irmão, minha irmã, essa luta, essa dificuldade que você está passando, basta apenas uma palavra do Deus soberano, a circunstância muda, a situação muda, a porta é aberta, a enfermidade bate retirada. Esse Deus soberano faz coisas grandes, maravilhas tais que não se pode contar. Foi Ele que abriu o Mar Vermelho, foi Ele que abriu o Jordão, foi Ele que fez brotar a água da rocha, é Ele quem ressuscita os mortos, é Ele quem cura os doentes, é Ele quem dá cura àquele que está com câncer, com AIDS, é Ele, porque Ele faz coisas grandiosas que não se pode contar, e maravilhas tais que não se pode esquadrinhar. Esse é o meu Deus, esse é o Deus da Bíblia, esse deve ser a nossa crença nesse Deus, que Ele é soberano. Salmo de número 147, verso 8 diz, Ele cobre os céus de nuvens, prepara chuva para a terra, e faz brotar relva sobre os montes. Que coisa maravilhosa! Salmo 47, verso 8. Ele cobre os céus com nuvem, prepara chuva para a terra, e
faz com que os montes nasçam relva. Essa chuva que caiu hoje é produto dele, da ação dele. Nada tem a ver com o homem, com a humanidade. Assim como o profeta Elias orou e não choveu durante 3 anos e meio, porque Deus estava com ele, foi a ação de Deus. Depois ele orou e choveu de novo. Meu irmão, a ação é Deus quem está na ação, no governo da natureza. Nada está sem governo descontrolado. Tudo está sob o controle do Deus soberano. Isso é coisa extraordinária, coisa tremenda, que nós possamos, a partir de hoje, acreditar piamente, acreditar de fato, de verdade, que o Deus que você serve, que o Deus que eu sirvo, que o Deus que nós servimos, que o Deus da Bíblia, Ele é soberano. Está acontecendo as lutas, eu estou passando por luta, por dificuldade, pela aflição, eu estou perdendo, eu estou em luto, mas você tem que acreditar, você tem que crer que Deus está no governo, é Ele quem controla. Se eu não creio dessa forma, se você não crê dessa forma, devemos rasgar a Bíblia. Eu não sirvo a um Deus pequeno. A Bíblia revela um Deus soberano. A Bíblia fala sobre um Deus soberano. E nós devemos crer neste Deus soberano. Ele sendo soberano, Ele faz coisas grandiosas, maravilhas tais que não se pode contar. Mas também Ele sendo soberano, Ele é quem controla e governa todas as coisas. Salmo de número 66, verso 7 diz: Ele, Deus, em seu poder, governa eternamente. Que coisa maravilhosa, sublime. Salmo 66, verso 7. O salmista declarando: Ele, Deus, em seu poder, governa eternamente. Daniel capítulo 4, verso 17 diz: a fim de que os viventes, os homens conheçam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Meu irmão, minha irmã, esse Deus soberano, Ele tem domínio sobre o reino dos homens. Ele tem domínios. Daniel 4, 17, parte B. A fim de que os viventes conheçam que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do homem. Isaías capítulo 40, versículo 23 diz: Ele reduz a nada os príncipes da terra e torna em nulidade as autoridades, os juízes. Meu irmão, é Ele quem levanta, é Ele quem abate. Quando Ele diz chega, acabou, acabou. Ele tem o controle, tem o domínio. Daniel capítulo 4, verso 35 diz: todos os moradores da terra são considerados perante Ele em nada. Ele, segundo a sua vontade, opera com o exército dos céus e os moradores da terra. E ninguém há que possa lhe deter a mão e nele dizer o que está fazendo. Quem é um homem para deter a mão de Deus? Quem é um homem para questionar a Deus, dizer o que está fazendo? Daniel 4, 35. Todos os moradores da terra são considerados por Ele, por Deus, pelo Deus soberano como nada. É Ele, segundo a sua vontade, opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Meu irmão, é privilégio nosso. Deus, em sua vontade,
querer com que nós venhamos cooperar com o reino dele, e não há quem possa lhe dizer o que faz, o que está fazendo, ou lhe deter a mão. Isaías capítulo 24, capítulo 14, verso 24 diz: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: assim como eu pensei, sucederá, e como eu determinei, se efetuará. É Ele que determina, é Ele quem dita as regras, é Ele quem dá a última palavra, é Ele quem diz é desse jeito e acabou, é Ele quem diz é assim, é assim. Salmo 113, versículo 5, o salmista diz: quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Cujo trono está nas alturas. Versículo 6 do Salmo 113, ele diz: é Ele, Deus, quem se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Ele é tão grande, tão tremendo, tão soberano, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Versículo 8 diz: Ele levanta do pó o pequeno, o desvalido, e levanta do monturo o necessitado, para fazer sentar entre os príncipes. É Deus quem governa, é Ele quem domina todas as coisas. Salmo 145, versículo 13, o salmista diz: o seu reino é eterno, e o seu domínio dura todas as gerações. Que coisa extraordinária! Ei, era para você estar dando glória, aleluia, mas eu quero te dizer que a partir de hoje, você dando glória ou não, Ele continua soberano. Eu dando glória ou não, você acreditando ou não, eu acreditando ou não, Ele continua sendo soberano. Ele continua tendo domínio sobre o reino dos homens. Ele é soberano, meu irmão, minha irmã. Como nós podemos, que eu não perca a noite, como pessoas cristãs, pode dormir, deitar na cama e não conseguir dormir, preocupado, preocupada, ansiosos, ansiosas. Deus tem o controle, Deus tem o domínio. Não se desespere, não fique aflito, aflita, porque o Deus da Bíblia, o Deus dessa igreja, o nosso Deus, Ele é soberano. Ele é soberano. Ele domina tudo e todos. Salmo 103, verso 19, o salmista diz: Ele, Deus, estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre todos os reinos. O reino dele domina sobre todos os reinos. Reinos poderosos, impérios poderosos que passaram por essa terra, hoje já não existe mais. O Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego-Macedônio, o Império Romano, só tem ruína, cinza, pó desses reinos, mas o reino do nosso Deus, do Deus soberano, continuará, porque o reino dele é eterno, e o seu domínio vai durar por todas as gerações e por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e os seus habitantes, o mundo e tudo que nele há.
Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele foi soberano no passado, Ele é soberano no presente, continua sendo soberano e vai ser soberano eternamente. O Salmo 102, versos 25, que eu falei há poucos instantes, o salmista diz: desde a antiguidade, o Senhor fundaste a terra, e o reino são obra de tuas mãos. Verso 26 do Salmo 102 diz: como vestes envelhecerão. Está lá, meu irmão, minha irmã, este mundo está envelhecido, este mundo está velho, está passando. Alguém disse para outra pessoa, dizendo assim: olha, você está surpreso que o mundo está sem controle? Você está surpreso que o mundo está morrendo? Está surpreso que o mundo está envelhecendo? Não fique surpreso, não se agarre a esse mundo velho. Quantas pessoas estão se agarrando a esse mundo velho? Esse mundo está velho, como veste vai se envelhecer. E ele diz para o outro: olha, pense num homem, numa pessoa, cresce, nasce, torna-se velha, e a velhice traz problemas, tremores, cansaço, falta de visão. Assim também é o mundo está envelhecendo, o mundo está envelhecido, este mundo está morrendo. Os tremores, os terremotos, os vulcões são sinais de que este mundo, como a veste, está envelhecido. Mas o nosso Deus não. Os anos dele nunca, jamais terão fim. Que coisa gloriosa, extraordinária é nós sabermos desta verdade. Que o nosso Deus, Ele é o mesmo. E os anos dele jamais terá fim. Jó capítulo 36, verso 26, Jó diz: eis que o nosso Deus é grande, e não podemos contar, somar os números dos seus dias. Que coisa maravilhosa. Que consolo é saber que o nosso Deus é soberano. Que nós não estamos como uma folha seca, levada ao vento, para a esquerda, para a direita, não. Nós estamos nas mãos desse Deus soberano. Tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na sua vida, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer com a permissão dEle, está acontecendo com a permissão dEle. Jó queria saber a razão, a causa de toda a provação, de toda a perda que ele teve. No fim, Jó diz, capítulo 42, bem sei eu que o Senhor tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Deus domina sobre tudo. Jó capítulo 1, verso 12, capítulo 2, verso 10, Deus disse para Satanás, Deus ordena a Satanás, manda em Satanás. Deus diz: Satanás, ele, o meu servo Jó, está em tuas mãos, apenas poupe-lhe a vida. Satanás está sob o domínio de Deus. Ele não age como quer, em quem quer, na vida de quem quer, não. Age com a permissão de Deus. Jonas capítulo 2, versículo 10. Jonas é engolido pelo peixe. Jonas capítulo 2, versículo 10 diz assim: e Deus ordenou ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na areia da praia. Esse Deus tem domínio sobre o Satanás, tem domínio sobre os peixes.
Jó capítulo 2, versículo 10. E Deus ordenou ao peixe. O peixe ouviu a voz de Deus. E ele vomitou Jonas na areia da praia. Jó capítulo 9, verso 7 diz: dele fala ao sol, e o sol não sai, sela as estrelas. Esse Deus é soberano. Deus sendo soberano, Ele é eterno. Ele é o Deus supremo. Ele é o rei. Ele é o juiz. Como supremo, Ele faz coisas grandiosas. Como Deus supremo, Ele domina e governa tudo e todas as coisas. Neemias capítulo 9, versículo 6. O profeta Neemias 9, verso 6 diz: só Tu és o Senhor. Fizeste os céus dos céus e tudo quanto nele há, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nele há. Que coisa maravilhosa. A palavra Senhor no hebraico é Adonai, e Adonai quer dizer soberano. Adonai quer dizer soberano no hebraico. Esse Deus é soberano. Salmo 115, verso 3. O salmista diz: o nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe apraz. Salmo 135, verso 5 e verso 6, o salmista diz: bem sei eu que o Senhor nosso Deus é grande e está acima de todos os deuses. Tudo aquilo que aprove a Ele, Ele fez nos céus, na terra, nos mares e em todos os abismos. Que essa convicção caia sobre nós nessa noite. Essa convicção do salmista, no Salmo 135, versos 5 e 6. Bem sei eu com efeito que o nosso Deus é grande, é soberano e que está acima de todos os deuses. E tudo aquilo que aprove a Ele, segundo a sua vontade, Ele fez nos céus, na terra, nos mares e em todos os abismos. Que Deus é esse? O Deus soberano. É o meu, é o seu Deus. Jó capítulo 41, verso 11, diz, o próprio Deus dizendo: quem primeiro me deu para que eu possa lhe devolver? Tudo que está debaixo dos céus é meu. Quantas pessoas batem no peito e dizem: isso é meu, aquilo é meu. Ei! Nenhum homem, por mais rico, por mais fortuna que tenha nessa terra, não pertence a ele. Um dia ele vai partir e vai deixar ir. É por isso que o próprio Deus diz, Jó 41, verso 11, quem primeiro me deu a mim para que eu possa lhe devolver? Tudo que está debaixo dos céus é meu. Que coisa gloriosa, tremenda. Ele sendo soberano, Ele faz grandes coisas. Ele tem um domínio sobre todas as coisas, governa todas as coisas. Mas também como soberano, Ele sustenta todas as coisas e todos. O Deus soberano, o Deus que controla todas as coisas, que tem o domínio de todas as coisas, é o Deus que sustenta. Salmo de número 104, verso 7, o salmista diz: todos esperam de ti, que no seu devido tempo lhes deis o seu sustento. Que coisa maravilhosa! Salmo 104, verso 27. Todos esperam de ti,
que no seu devido tempo, no tempo oportuno, lhe deis o suprimento, o sustento, a provisão. Ei, meu irmão, minha irmã, o sustento, a provisão, o socorro vai vir. Comece a se alegrar, comece a exaltar, a glorificar a esse Deus soberano, que num tempo oportuno, no seu devido tempo, é Ele quem sustenta. Salmo 104, verso 14 diz: Ele faz nascer a relva para os animais e as plantas para os filhos dos homens, para o serviço do homem, de sorte que tire da terra o seu sustento. Que coisa gloriosa! Ele quem sustenta. Toda a sua criação é Ele quem sustenta. Todos os seus filhos é Ele quem sustenta. Toda a sua igreja é Ele quem sustenta. Atos capítulo 17, verso 25 diz que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pelo contrário, é Ele, Deus, quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Esse Deus soberano não é feito por mãos humanas, não é servido por mãos humanas. O homem não pode fazer nada por Deus. Pelo contrário, é Ele quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Atos 17, 25. No verso 28, o apóstolo Paulo diz: nele nos movemos, nos existimos e respiramos. Esse é o Deus que sustenta. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Mateus capítulo 6, verso 25. Não andais ansiosos pela vossa vida, quanto a que a vez de comer ou beber. Verso 26 de Mateus capítulo 6. O próprio Senhor Jesus diz: olhai para as aves dos céus, não trabalha, não encolhe, nem semeia, mas com tudo isso vosso Pai Celestial sustenta cada ave. Ei, é Ele quem sustenta os pássaros, as aves. E Ele diz no verso 26 de Mateus 6: porventura não valei vós mais do que as aves? Ei, nós valemos mais do que as aves dos céus. Essas aves é Deus que sustenta, mas é nós valemos mais do que as aves. Ele sustenta, esse Deus soberano. Mateus capítulo 10, versículo 29, o próprio Senhor Jesus dizendo ainda: que coisa extraordinária. Ele diz no versículo 28, não temos que pode lhe fazer um mal, mas tema primeiro aquele que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. No verso 29 ele diz, Mateus capítulo 10, verso 29, não se vende 2 pardais, 2 pássaros por um arce, mas eles não caem do céu, não caem em terra sem a vontade do nosso Deus, sem a vontade do vosso Pai. Portanto, não tem mais, muito mais valeis do que muitos pássaros. Que coisa extraordinária! Muito mais valeis do que muitos pássaros. O que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 10, verso 29, não se vende 2 pássaros, 2 passarinhos, 2 pardais por um arce, por uma moeda, não cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Ele está dizendo que se Deus cuida das aves dos céus, que um pássaro, que um pardal não cai em terra morto sem a permissão de Deus. Deus tem o controle, tem o domínio. A pessoa que mata um pardal, mata um pássaro, é com a permissão do Senhor. Um pássaro não cai no chão morto sem a permissão dele.
Jesus disse: não temas, porque vocês valem mais do que muitos pardais. Nós valemos mais. Eu valho, tu vales. Nós valemos muito mais do que muitos passarinhos. Quero convidar o grupo de louvor para ir subindo. Quero convidar vocês a ficar de pé, a entoar louvores a esse Deus soberano. Valemos mais do que muitos pássaros, muitas aves. Se Deus sustenta as aves dos céus, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos prover. Bem baixinho, eu quero estar apenas tocando a guitarra, o violão. Sem agora cantar agora. Feche os seus olhos, ou melhor, olhe para mim. George Thomas, um pregador, nasceu em 1781, morreu em 1859, aos 78 anos. Diz a história que ele, ao pregar uma noite, um dia seguinte, ele chega no púlpito e coloca uma gaiola vazia. E ele diz: ontem eu encontrei uma criança, um garoto, com 3 pássaros dentro da gaiola. Eu perguntei: menino, o que você vai fazer com eles? George Thomas viu os pássaros temendo, com medo, e o menino disse: eu vou levar para minha casa e vou me divertir com ele. Vou matá-los, vou queimá-los e vou me divertir com ele. E George Thomas olha para o menino e diz: me vende ele, me dá ele para mim. E o menino: não, esses pássaros não valem nada, eles são feios. E George Thomas diz: quanto você quer por eles? E George Thomas pagou por 3 pássaros $10. E quando o menino vira as costas, vai embora, George Thomas pega os pássaros da gaiola e solta aqueles pássaros em uma árvore. E diz que um dia Jesus, em conversa com Satanás, perguntou a Satanás: o que você está fazendo com as pessoas na terra? E Satanás diz: eu estou me divertindo com eles. Eu estou ensinando a fazer bombas. Eu estou ensinando a se divorciarem. Eu estou ensinando a fazer armas. Estou ensinando a matar eles uns aos outros. Porque fazendo isso, eles vão para a maldição eterna. E Jesus perguntou: quanto você quer por essas pessoas? E Satanás disse para Jesus: essas pessoas não valem nada. Elas vão cuspir no seu rosto. Essas pessoas não prestam. E Jesus de novo: você quer quanto por elas? E Satanás disse para Jesus: eu quero toda a sua lágrima e todo o seu sangue. E Jesus diz: está feito, está combinado. Jesus pagou o preço para que nós fôssemos salvos, libertos. Esse Deus soberano, por ser tão grande, sublime, excelso, Ele pagou o preço. Isaías capítulo 57, verso 15, diz: o Altíssimo, o que habita a eternidade, o que tem nome de santo, que habita nas alturas, mas também habita com contrito e abatido de coração. Por nos amar tanto, por nos amar a humanidade tanto, Ele se fez carne e pagou o preço. João capítulo 34, verso 14 e 15 diz: se Deus pensasse apenas em si mesmo e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne expiraria e o homem voltaria ao pó. Mas Ele não pensa em si mesmo. O Deus soberano é o que diz: vocês valem
muito mais do que as aves dos céus, do que muitos pássaros. Vamos exaltar, glorificar esse Deus. Pode cantar. Pode cantar. Oh, aleluia. Esse Deus soberano é o Deus sobrenatural. Está passando por Ele está passando aí. passando por Sinta o toque dele. o Deus que faz o som do ouvido. Oh, aleluia. Silencia o medo em mim. Silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro. Ele é soberano. Vive está Ele está dentro vivo. de mim. Ele está Sim, eu vivo. creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Son de Hasui de Deus como do na garra de sobrenatural, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que é e há de vir, o seu poder vai ressurgir. Aleluia. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O versículo 27 de Isaías capítulo 40 é um questionamento de Deus para o povo de Israel. Por que pergunta, ó Israel, por que diz, ó Jacó, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não se importa com minha causa? E muitas pessoas aqui estão questionando Deus, o Deus soberano. Ei, minha irmã, meu irmão, não questione mais esse Deus, o Deus soberano. Ele quem governa, quem controla, quem sustenta.
Ele é sábio. Não podemos duvidar deste Deus. Aquieta a sua alma, aquieta o seu coração. Saia daqui com essa certeza que Ele que está te sustentando, Ele que mantém você de pé, Ele tem o controle desta situação. Alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que quer aceitar o Senhor Jesus, levante uma de suas mãos. Alguma pessoa ainda que não é cristã ainda, se quer entregar a sua vida a Cristo, a servir esse Deus soberano, levante uma de suas mãos. Ou aquela que quer voltar à casa do Pai, vem aqui na frente que nós iremos orar por você. Você que foi cristão um dia, que se desviou e quer se reconciliar, que você possa sair daqui nessa certeza e lembrar que o Deus soberano quebrou as correntes que aprisionava os nossos pés e as nossas mãos e nos deixou livre para servirmos a Ele. Que Deus nos abençoe.